Quem é que não lembra da história de milênios atrás, quando Moisés foi lá tirar aquele povo hebreu da escravidão do Egito? Nós sabemos que aquele povo ali, hebreu, foi escravizado por muitos anos, né? Nós temos aí relatos na Bíblia, aonde aquele povo sofreu muito. Eles eram açoitados, eles eram escravizados, eles não tinham direito de nada, eles eram propriedades do faraó do Egito. E então Moisés chegou e com essa promessa de uma terra nova, com essa promessa de uma terra que mana leite e mel, conseguiu tirar aquele povo hebreu do Egito e daquele regime de escravidão. Aquelas pessoas achavam, aquele povo pensava que seria uma coisa muito fácil, que simplesmente eles estavam indo para uma liberdade total e que tudo seria maravilhoso, que essa terra estava logo ali, bem pertinho. Eles não esperavam de encontrar tanto sacrifício assim no meio do caminho até chegar aquele dia onde eles poderiam realmente, com as suas famílias, viver na terra prometida por Deus. E quando eles começaram a ver essas dificuldades, quando a situação começou a ficar muito difícil, eles começaram até se arrepender de terem saído daquela terra onde eles eram escravizados. Alguns falavam se pudesse voltaria atrás, ou então começaram a contaminar os outros que estavam felizes e acreditando na terra prometida. Eles começaram a dissimar aí uma negatividade muito grande entre as pessoas, entre aquele povo hebreu. O ser humano, ele tem essa tendência à negatividade. Nós podemos aí encontrar no nosso meio familiar, entre os nossos amigos, em todas as pessoas que estão ao nosso redor, mais pessoas negativas do que pessoas positivas. E o problema da negatividade é que ela começa a te contaminar. Você pode estar ali com muita fé, com muita esperança, acreditando que tudo vai dar certo, aí chega uma pessoa, duas, três e começam a disseminar aquela negatividade, aquela falta de fé que as coisas podem melhorar, e você começa a ficar abatido e você começa a ficar também acreditando que nada vai dar certo. A história do Brasil atual me lembra muito esse relato bíblico. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão se dividindo, até mesmo aqueles que estavam aí com muita fé nessa melhora, nesse futuro, nessa nova política que nós estamos vivendo. Essas pessoas estão começando a perderem essa fé. Elas estão sendo contaminadas pelaquela negatividade que o ser humano tem no seu DNA. Todos nós temos essa tendência negativa. Não é uma coisa de uma pessoa ou outra. Tem algumas pessoas que têm mais desenvolvida a negatividade, outras não tanto. Mas quando você convive com pessoas que começam a disseminar a negatividade, a tendência é que você comece a cair também naquela rede de negatividade. Bom, gente, aquilo que eu queria dizer para vocês com essa comparação que eu fiz aqui agora é que nós temos que ter fé acima de qualquer coisa, sempre a nossa fé naquele que nos colocou aqui, em Deus, não em político, em pessoas que estão acima de nós ou patrões, nada disso. A nossa fé ela tem que ser primeiramente em Deus, porque Ele direciona a nossa vida. Nós não podemos mudar o nosso destino, nós não podemos mudar certas coisas que existem na humanidade. Então, se você não tiver fé, você já começa a ser um grande perdedor. Segunda coisa, paciência. Nós temos que ter paciência para esperar as coisas acontecerem. Eu tô vendo que as pessoas estão se dividindo muito, e aquelas pessoas que não estão acreditando na mudança, que não estão querendo acreditar nessa mudança, elas estão aí ganhando muita força, porque nós não podemos nos abater. Não vamos nos deixar ser contaminados por essa negatividade que as pessoas estão querendo colocar dentro da gente. Olha, eu vejo muitas pessoas falando que era melhor o governo de antes do Brasil, que tem que voltar a ser como antes. Tem pessoas clamando aí pelo ex-presidente que ele tem que ser livre, né, para poder voltar a governar o nosso país. Exatamente como naquela época ali do Egito, as pessoas se arrependeram e queriam voltar para o regime da escravidão, preferiam a escravidão do Egito do que a liberdade, que poderia sim custar muito, não seria uma coisa fácil. Na verdade é como uma plantinha que você tem que estar ali seminando ela, você tem que estar cuidando para depois você ver acontecer, para depois você ver a árvore se fortificar. Não é uma coisa que pode acontecer do dia para a noite, não é um milagre, não é como um passe de mágica que as coisas vão mudar assim tão rápido. E é muito triste você ver que aquelas pessoas com essa negatividade, elas começam a querer contaminar todo mundo que está em volta dela,
dela, porque ela não aceita. O medo e a covardia, eles dominam o ser humano e eles não querem ver que você tá naquela expectativa. Se eles são negativos e eles não querem essa mudança, eles querem continuar sendo vítima, então eles não querem que você também seja uma pessoa positiva, eles não querem, incomoda a eles a ver você acreditando naquilo que eles não acreditam. Uma pessoa que tem medo da mudança, que é covarde, ela se incomoda muito em ver você acreditando e tendo fé no futuro. E ela quer contaminar você de qualquer maneira, ela quer trazer você com certeza para o lado dela e para o lado da negatividade, do medo, do vitimismo e também da covardia. Então, gente, mais do que nunca, nós temos que ter primeiramente fé em Deus e depois nós temos que acreditar, porque a mudança ela pode ser difícil e ela pode até nunca acontecer, mas a pior coisa que existe no mundo é você se conformar em uma situação de desgraça, em uma situação de escravidão, em uma situação onde você é dominado por pessoas que podem fazer o que quer com você. A minha mensagem é para que nós nos fortalecemos sempre mais e que nós temos que nos revestir de positividade. Vamos fazer a nossa parte, porque eu tenho certeza que se cada um fizer a sua parte, se cada um acreditar e se cada um tiver paciência, eu tenho certeza que a mudança vai acontecer. Com certeza não vai ser uma mudança de uma hora para outra, com certeza não vai ser em 4 anos que nosso país vai ficar 100%, é tudo perfeito. Na verdade, a perfeição ela não existe, nunca vai existir essa perfeição, mas com certeza vai melhorar. Não seja como aquele povo do Egito que reclamava de tudo, que não tinha paciência e que preferia a escravidão que vivia no passado. E também não deixe as pessoas contaminarem você com negatividade. E se for você a pessoa negativa, deixe pelo menos as pessoas sonharem, acreditarem. Não contamine as pessoas com a sua falta de fé, com a sua falta de crença no futuro. Eu queria muito fazer esse vídeo para você e queria muito deixar aqui essa comparação, porque eu estava pensando, na verdade o ser humano ele é assim, ele foi assim no passado, ele é assim no presente e ele vai ser assim também no futuro. É uma luta diária, nós temos que combater esse mal que nós temos dentro da gente. Não deixar que a falta de fé e de esperança no futuro nos domine ao ponto de não acreditar em mais nada. Não seja contaminado por essa negatividade. E se você for a pessoa que contamine, não faça isso. Deixa o outro sonhar, deixa o outro acreditar. Você não vai ganhar nada querendo contaminar as pessoas com a sua negatividade. É isso aí, gente. Eu queria muito deixar para vocês aqui uma mensagem de muita positividade. Vamos ter fé, primeiramente naquele que nos criou, nos colocou aqui no mundo, e depois vamos ter fé num futuro melhor. Vamos acreditar que tudo vai dar certo. Não deixe que ninguém contamine você com essa negatividade, tá bom? Beijo, fique com Deus e o futuro vai ser melhor.